tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana Lima, professora de Geografia e sou do Polo do Surubim. Hoje eu vim conversar um pouquinho sobre climatologia. Vamos lá aprender comigo? Primeiro a gente vai saber o que é a atmosfera. A palavra atmosfera se refere a uma esfera de ar. E quando a gente fala de uma camada formada por diversos gases e vapor de água, nós estamos falando em nada mais nada menos do que na atmosfera, ok? A mesma, ela é responsável pela formação dos ventos, das chuvas, assim como das nuvens. Essa atmosfera, ela é dividida em algumas camadas, que vamos ver agora. Em azul mais escuro, nós temos a troposfera, em amarelo a estratosfera, em verde a mesosfera, em azul claro, ionosfera, e em laranja a exosfera. Agora eu vou explicar detalhadamente cada uma dessas camadas. A primeira é a troposfera, é a camada mais próxima da superfície da Terra, tem cerca de 15 km de espessura e ela é onde nós temos o oxigênio, onde nós temos as formas de vida, os seres humanos, os animais, as plantas, elas dependem diretamente, dessa troposfera, nós dependemos, né? Aqui agora temos a estratosfera. Nessa camada quase não há presença de vapor de água, ou seja, de umidade. Nela, a concentração de oxigênio é bastante baixa. Na estratosfera, encontramos a camada de ozônio, ou seja, ela é responsável por filtrar os raios ultravioletas. Então, é uma camada primordial para a nossa existência aqui neste planeta. A mesosfera, meso, né? A camada que fica ali no meio. Essa mesosfera tem uma queda bastante acentuada na temperatura, porque há uma, óbvio, né, a diminuição desse calor oriundo da camada de ozônio. Como a camada de ozônio ficou ali embaixo, nós não temos, né, essa influência direta da camada. Nela também, o ar presente na mesosfera oferece resistência aos objetos que tentam entrar, no caso, em contato com a superfície da Terra. Então, outra camada muito importante para a proteção de nós, seres humanos e seres vivos como um todo. Na ionosfera, o ar é rarefeito e existem partículas de eletricidade. Por isso, a partir dela que nós conseguimos ter, no caso, essa comunicação por ondas de rádio, tá bom? A partir da ionosfera. E a última camada que eu quero falar para vocês é a exosfera. Essa exosfera aqui é onde, no caso, fica localizado os satélites, que também, óbvio, oferecem informações para nós seres humanos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o movimento de rotação do nosso planeta. É válido salientar que esse movimento ele dura aproximadamente 24 horas e, óbvio, o planeta ele gira em torno do seu próprio eixo no movimento de rotação e também no sentido anti-horário, ou seja, não gira dessa forma, do leste para oeste, mas do oeste para leste, se visto daqui do nosso planeta. Nós temos aqui algumas consequências deste movimento de rotação. Imaginem se só uma parte do planeta fosse iluminada. E como é que as plantas iriam fazer a fotossíntese? E como é que nós iríamos ter essa variação de tipos climáticos, né? Então, haveria, óbvio, imensas consequências se só uma parte do nosso planeta ela fosse iluminada pelo Sol. Aqui eu trouxe uma imagem que mostra o Sol, que é esse grande astro, iluminando a parte da Terra, óbvio, aqui a inclinação dessa Terra em seu eixo, a parte do dia e a parte da noite. Aqui nós temos o movimento de translação. O movimento de translação, ele dura aproximadamente 365 dias, porém, sabemos que 365 dias, que são, aliás, 365 dias e 6 horas, quando somados 6 horas de 4 anos seguidos, nós vamos ter um dia, vai dar 24 horas. Por isso que nós temos um ano bissexto como o ano de 2020. Adiciona-se um dia em fevereiro e aí nós temos um ano bissexto, como o nosso ano atual. Aqui eu trouxe a diferença de solstício e equinócio. Solstício é quando nós temos um dia com 14 horas, por exemplo, e a noite com 10.
Então, vai se ter essa diferença na quantidade de horas durante um dia. E equinócio ocorre quando a mesma quantidade de horas do dia é a mesma quantidade de horas da noite. Vamos lá pensar. Se a gente tem 12 horas no dia, a gente teria 12 horas na noite. Então, isso vai ser um equinócio. Aqui nesse quadro que eu trouxe, a gente tem o equinócio de primavera, que acontece no dia 21 de setembro. A gente também tem o solstício de verão. Então, eu trouxe alguns dias específicos com datas. Depois vocês podem dar uma olhada melhor. Aqui, né, óbvio, como consequência direta, minha gente, desse movimento de translação, né, desses 365 dias e 6 horas, da insolação do planeta como um todo, nós vamos ter, óbvio, as estações do ano, né? Nós vamos ter o verão, a primavera, o inverno e o outono. Nós temos partes do globo que essas estações elas são bem definidas, mas no Brasil, por exemplo, não. Por vezes o verão se estende mais, o outono, a primavera também se estende mais também, ok? Agora eu vou trazer para vocês a diferença do clima e tempo. Na escola, alguns estudantes dizem, né? Clima é o que está rolando entre nós e tempo é o que a gente está perdendo, mas não é sobre isso que eu vim falar aqui, não. Clima, gente, é uma sucessão habitual do tempo, ou seja, clima é algo mais duradouro, é algo mais permanente, enquanto que o tempo é algo efêmero. A gente pode dizer que é efêmero, que é passageiro. Por exemplo, o tempo está ensolarado, daqui a pouco o tempo está chuvoso, então o tempo ele varia bastante, o clima não. Aqui a gente percebe que as condições momentâneas da atmosfera em uma determinada região é o nosso tempo. E já o clima, para determinar um clima é necessário o acompanhamento desse tempo durante 30 anos. Então, como eu já disse a vocês, o clima não é nada passageiro, é bastante duradouro. Então, precisa-se de cerca de 30 anos para poder alterar esse clima. Então, quando a gente fala em tempo, o tempo está ensolarado agora, mas daqui a pouco o tempo pode estar chuvoso. Por isso, essa momentaneidade do tempo. Aqui eu trouxe alguns tipos de tempo, algumas variações. Primeiro, o chuvoso, o frio, o nublado e o ensolarado. São alguns tipos de tempo que a gente costuma falar bastante. Não errem mais, não digam, o clima hoje está quente, o clima hoje está chuvoso. Não, gente. O clima ele não se altera assim com facilidade. O clima do Surubim, por exemplo, é quente e seco. Então, o clima ele é definido dessa forma. Houve uma observação para que fosse definido assim, ok? Os principais tipos de clima, agora algo mais duradouro, do nosso país. Vamos ver? Tropical, equatorial e subtropical. Os 3 principais tipos de clima são tropical, equatorial e subtropical, ok? A gente vai ver mais detalhadamente mais na frente. Agora a gente vai ver algo que influencia diretamente no clima, minha gente, que são os fatores do clima. Quais são os principais fatores? A gente vai ver a latitude, a altitude e a continentalidade e maritimidade, que são os principais fatores climáticos, ok? Então, a latitude é o seguinte, a gente tem na latitude a proximidade com a linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, as latitudes são pequenas, então vai se ter mais umidade, mais chuvas. E quanto mais distantes da linha do Equador, a latitude é grande, então vai ser mais frio, menos chuva. Então, gente, o Brasil situa-se próximo à linha do Equador, próximo ao Trópico de Capricórnio, principalmente. Então, por isso vai ter uma maior umidade em certas áreas e mais chuvas. Então, por isso aí está a influência dessa latitude. Já lá no sul, que está mais distante da linha do Equador, a gente vai ter as temperaturas mais baixas, por conta dessa distância mesmo da linha, óbvio, do Equador, e por isso a latitude ser um pouquinho maior. A gente tem como outro fator do clima a altitude, que no caso seria a altura de um determinado local em relação ao nível do mar. Quanto mais alto um local, mais frio é. Então, esse é um dos fatores do clima. A gente diz assim, uma serra, a serra de Pesqueira. Então, quanto mais alta for aquela serra, mais frio vai ser. A gente, por exemplo, as cordilheiras são muito, muito frias, principalmente por conta da altitude ser bastante elevada. Então, é um dos fatores do clima. E os 2 outros fatores do clima é a continentalidade e a maritimidade. Aí você já diz, professora, que nome difícil, mas não é nada difícil, é simples.
Na continentalidade vai se ter uma alta amplitude térmica. Por quê? De dia vai ser muito quente e à noite vai ser, por exemplo, muito frio. Porque não vai ter um amenizador do clima, um amenizador climático. E quem é esse amenizador? É o mar, na maritimidade. Digamos que em Recife, de dia está muito quente, mas à noite consegue ficar num clima mais agradável, não fica muito frio. Por quê? Porque a temperatura do oceano fica um pouquinho mais quente à noite, dando essa agradabilidade ao clima da região. Então, por isso que nas áreas tropicais há essa baixa amplitude térmica, essa baixa diferença de temperaturas, enquanto na continentalidade há uma alta amplitude térmica. Porque, por exemplo, de dia é muito quente, muito quente, muito quente, e à noite muito frio, porque não tem um ajudante, no caso, que seria o mar. Entenderam? É só essa diferença de continentalidade e maritimidade. Aí aqui a gente vai ter agora, eu falei dos fatores climáticos, né, que são 3. Falei da altitude, falei da latitude e falei da maritimidade e continentalidade. Agora eu irei falar sobre os elementos. Os elementos climáticos também são muito importantes para definir um clima. A gente tem aqui, ó, a temperatura, que é a quantidade de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas, mais quente vai ser. Temos a umidade do ar, que é a quantidade de vapor de ar, né, presente na atmosfera. Nós temos a pressão atmosférica, que vai ser quanto mais alto por vezes, mais pressão vai ter. Então, também influencia nessa pressão. E às vezes, quanto mais baixo, também alta pressão vai ter também. Vamos ver. Nós temos a precipitação, que essa precipitação pode ser em chuva, granizo, neve, geada, orvalho. E temos as massas de ar. As massas de ar, elas podem, no caso, influenciar no clima diretamente. Eu vou mostrar cada uma delas do Brasil aqui para vocês. E vocês vão entender de boa, tá bom? Então, bora lá. A gente vai ver as massas de ar do Brasil no verão e no inverno, ok? Então, deixa eu passar mais um pouquinho. Agora, aqui no verão, nós temos a MEA, que é a Massa Equatorial Atlântica. Massa equatorial porque está próxima da linha do Equador. E Atlântica porque está no oceano. Essa massa específica, ela é quente e úmida. A massa equatorial continental. Essa massa equatorial, ela é também quente, porque está lá no continente, mas ela, óbvio, né, que vai ser úmida porque está em cima da floresta amazônica. A MTA é a massa tropical atlântica. Ela é tropical por quê? Porque ela já tem influência mais do polo, ela é um pouco mais fria. E a atlântica porque está no Oceano Atlântico. NTC é uma massa tropical continental. Ela é um pouco mais fria, porém ela está no continente, ok? Aqui a gente tem a MEC, que é a massa equatorial continental, no inverno, né? Ela tem uma influência um pouco menor, porque aqui, óbvio, a gente está no inverno e a gente vai ter influência mais das massas frias. Aqui a MEA, massa equatorial atlântica. Ou seja, equatorial, porque está próxima da linha do Equador, e atlântica, porque está no Oceano Atlântico. Ela vai ser quente e úmida. MTA é a massa tropical atlântica. Ela vai estar, óbvio, no Oceano Atlântico e ela é tropical. Ela tem uma influência, óbvio, mais nas temperaturas frias. MTC, massa tropical continental, que é a mesma que essa, né? Que no caso ela é um pouco mais fria, mas ela está no continente. E a gente tem a MPA, que é a massa polar atlântica. A massa polar atlântica, ela vai sofrer influência lá do polo e ela vai ser bem mais fria. Por quê? Porque é no inverno, óbvio, e ela vem tendo influência aqui das áreas mais frias do planeta. MPA. Então, essas são as massas que influenciam no clima do Brasil, ok? Tanto no verão como no inverno. Se restou alguma dúvida, eu deixei para vocês um esboço para vocês lerem realmente, se vocês sentirem dúvidas, ok? Aqui, o que são massas de ar? Vou novamente repetir, né? São grandes bolsões de ar, que podem ser tanto ar quente quanto ar frio e influenciam nos climas do planeta. Então, vocês vão ver aqui que eu deixei as massas de ar, tá bom? Explícitas, bem detalhadinhas, para que se sentirem alguma dúvida, vocês vão lá e dão uma olhadinha no resumo, tá?
E por fim, a gente vai responder a questão do Enem 2017, que é esta daqui, que no caso ela traz um olhar para o clima, óbvio, né, que a gente está estudando a climatologia, e principalmente para as precipitações. Na figura 1, nós vamos ter as mínimas. Quais são as mínimas de cada estado? Aí a gente dá uma olhadinha nas mínimas, né? Não deixem de olhar, não. Aqui tem a figura 2, que é a umidade relativa do ar por região do país. Então, qual é a umidade da região norte? 60 e 70, entre 60 e 70%. Nordeste, entre 90 e 100%. Centro-oeste, 55 e 65%, e assim sucessivamente. Vocês percebem que a umidade do ar, elas variam de região para região. A umidade do ar mais baixa é no centro-oeste, que está entre 55% e 65%, tá bom? Então, vamos ler agora a pergunta. No dia em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar nas regiões norte e sul? A gente estudou alguns fatores climáticos, como a altitude, a latitude e também a maritimidade e a continentalidade. Esses três, né, no caso, são os fatores climáticos que influenciam diretamente no clima. Então, vamos ver qual influenciou nesse dia? Foi a altitude que forma barreiras naturais? Não, aqui a gente não está falando de altitude diretamente. Foi a vegetação que afeta a incidência solar? A vegetação em si não vai ser, no caso, um fator climático, então a gente já não marcaria. Foi as massas de ar que provocam precipitações? As massas de ar não vai ser um fator, mas sim um elemento. Então, as massas de ar também não seriam. Ele não é um fator, ele é um elemento. As correntes marítimas, como eu falei, elas também não é um fator climático, ele vai ser um elemento. Então, a única questão que a gente iria marcar aqui, que a gente poderia ficar em dúvida, era entre a A e a E. Mas como a gente sabe que não é a A, aliás, vai ser a letra E, que é a continentalidade que influencia na amplitude da temperatura. Então, lembra que eu disse a vocês que a continentalidade vai influenciar na temperatura ser muito alta durante o dia e muito baixa durante a noite? Lembram disso? Então, é mais ou menos isso que eu coloquei aqui, porque no centro-oeste a gente vai ter o quê? Uma alta amplitude térmica, uma baixa umidade do ar. Então, por isso também vai haver essa influência do continente. Essa baixa umidade vai fazer com que haja essa grande amplitude térmica. Muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Ok, minha gente? Então, marquem a letra E. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com esse vídeo, tá certo? E qualquer dúvida, só é mandar nos comentários que a gente tenta responder da melhor forma possível, ok? Um cheiro pra vocês e até a próxima!